Primeira parte. O poder mágico do círculo. E simbolismo, histórico, finalidades. Todas as manifestações de poder no mundo acontecem em círculos. O céu é redondo e ouvi falar que a terra é redonda como uma bola e assim também são todas as estrelas. O vento rodopia em círculos. Os pássaros constroem seus ninhos em forma circular, pois a religião deles é a mesma que a nossa. O sol gira em círculo. A lua também e ambos são redondos. Até mesmo as estações retornam sempre para o mesmo ponto. A vida dos seres humanos é o círculo de uma infância a outra e assim é em tudo onde o poder se manifesta. Black Elk, chefe dos índios Oglala Sioux, citado por J. E. Brown em Madre Tierra, Padre Cielo. O círculo é um símbolo antigo e universal, que representa a unidade e a totalidade, tem uma forma perfeita e infinita, sem começo nem fim, que caracteriza a continuidade. Ele é um dos padrões energéticos fundamentais do mundo natural, observado nos ciclos solares e lunares, na roda do ano, na mandala da vida e das encarnações, no movimento giratório dos centros de força do ser humano cujo nome em sânscrito, chakra, significa roda, na eterna e permanente passagem do tempo. Nada é estático, tudo se movimenta e muda, a espiral contínua da transformação se reflete na vida cíclica do todo, onde tudo renasce, se desenvolve, alcança a plenitude e diminui até desaparecer, para depois renascer. O movimento dos corpos celestes, a dança das estações, as mudanças de luz e sombra, de pressão e umidade, de calor e frio, de expansão e retratação se refletem na vida cósmica e humana, no macro e no microcosmo. Por ser o círculo a forma pela qual as energias universais se integram, ele se tornou o símbolo mais antigo e fundamental da humanidade. Inúmeros mitos de criação descrevem a origem do mundo a partir do vazio primordial ou o grande redondo, o ovo cósmico, o ventre da escuridão, a espiral ou a bolha de luz. Combinando as forças cósmicas com a forma feminina, o círculo torna-se uma imagem da Criadora, a Grande Mãe Universal, de cujo ventre cósmico, telúrico ou aquático, originou-se a vida. Os povos antigos usavam o círculo nas suas cerimônias e encontros comunitários para reverenciá-la e invocar sua proteção. As culturas pré-históricas matrifocais, bem como sociedades tribais contemporâneas, construíam suas casas, altares e lareiras em formato arredondado. Os túmulos, os espaços de culto e celebração, os locais para guardar mantimentos e animais, as fontes e todas as vasilhas e cestas eram redondas. As comunidades se agrupavam e cresciam a partir de um espaço central circular, que está presente no projeto urbanístico de grandes cidades, como Paris e Washington. Os antigos templos, os círculos de menires, as rodas nativas e sagradas de cura, os círculos mágicos e dos conselhos, as danças sagradas, as fortificações, os anéis e escudos de proteção, reproduziam a forma sagrada do círculo, que permeou durante milênios crenças e conceitos, cerimônias e rituais, bem como o pensamento filosófico e religioso. A aplicação prática desse símbolo sagrado levou à criação da roda, da carroça, da moenda e do oleiro, que permitiu o progresso da civilização. O significado linguístico do círculo é múltiplo, unindo o sagrado e o profano. Em sânscrito, mandala significa círculo, globo, redondo, anel, orbe, halo, grupo, coleção, multidão. O hieróglifo egípcio se refere ao cosmos, ao sol, ao dia, ao começo, à placenta, ao olho, ao deus solar, ao mundo. Em grego, Quircos descreve o voo em círculos do falcão, a pupila, o ciclope, o tambor, o escudo, a abóboda celeste, o lugar de assembleia, e o latim círculos significa anel, tempo. Devido ao seu perímetro ininterrupto e contínuo, o círculo representa o tempo, que não tem começo, nem fim e se movimenta em ciclos. O zodíaco, definido como o cinturão da deusa Ishtar, é formado por 12 constelações ao longo da trajetória elíptica do Sol. Ele foi criado em 3000 a.C. pelos sumérios em forma de círculo, e os mapas natais têm até hoje forma circular.
Os calendários hindus, chineses e astecas também eram circulares, assim como as rodas sagradas de cura, os círculos cerimoniais dos nativos norte-americanos com 28 raios partindo de um totem central, e as formações de pedras sagradas dos povos celtas. Ainda nos dias de hoje, alguns locais destinados a eventos sociais e recreativos reproduzem o formato arredondado das arenas romanas ou dos teatros gregos, e certas organizações religiosas e espirituais criam círculos mágicos de poder e proteção em seus encontros e rituais. Apesar da presença evidente ou sutil do círculo na nossa vida e realidade, perdemos a habilidade para o pensamento circular, pois na nossa cultura a linha reta é o modelo certo, o próprio conceito judaico-cristão de tempo linear. A história é vista como uma sequência de eventos, sem dar atenção aos ciclos do eterno retorno. Na percepção ocidental, o tempo corre para frente, por isso pensamos, planejamos e nos movimentamos apressadamente, sem prestar atenção naquilo que se passa ao nosso redor, sem perceber os movimentos cíclicos da vida e da natureza. Somente aceitando e praticando a interação com o universo, tendo a percepção dos processos cósmicos e telúricos, poderemos nos alinhar com as energias naturais e viver de uma maneira mais plena, saudável, harmônica e feliz. A reunião em círculo de pessoas que compartilham os mesmos objetivos e interesses é uma maneira ancestral e sagrada de provocar transformações pessoais e coletivas. Desde o tempo em que as pessoas se reuniam ao redor das fogueiras tribais e nos círculos de conselho conduzidos por matriarcas ou anciãos, foram criadas e desenvolvidas inúmeras variantes. Atualmente existem círculos de diferentes finalidades: diálogo, psicoterapia, dramatização, contação de histórias, estudos, ativismo ecológico, social, cultural, expansão da consciência, cura, paz, danças, corais, arte, artesanato, cerimônias, rituais, ritos de passagens, recuperação de vícios como os baseados nos 12 passos, encontros de mulheres, adolescentes, homens, casais, entre outros mais. Apesar de ter sido quase esquecida, a prática primitiva dos encontros comunitários circulares, para aconselhar, ensinar, curar, celebrar, voltou a ser adotada por pessoas do mundo inteiro, pertencentes a religiões e culturas diferentes. Essas pessoas reunidas em círculos falam abertamente e ouvem com atenção, conversam e chegam a um consenso, cantam, dançam, meditam, tocam tambor, oram, ajudam umas às outras ou celebram. O círculo tem o poder de coletar, concentrar e direcionar energias para efetuar mudanças e ajudar nas transformações individuais e coletivas. É um meio de criar um espaço seguro para praticar a comunicação aberta, compartilhar visões, alegrias e dores, definir objetivos, confiar, construir uma comunidade solidária, curar feridas da alma e trocar experiências, reconhecendo a interdependência com o todo e buscando uma comunhão de valores e objetivos. Para fazer parte de um círculo, as condições necessárias são: conexão amorosa, de coração para coração, confiança e ousadia para falar a própria verdade, disposição para silenciar e ouvir o outro, respeitar e apoiar as outras companheiras, reconhecer, honrar e compartilhar dons e habilidades, medos e sonhos, aflições e esperanças. O círculo deve possibilitar e incentivar a expressão da gratidão e do reconhecimento, a todos e ao todo, bem como criar tempo e espaço sagrado, para cada participante sentir e ampliar a sua conexão com o plano espiritual, com a fonte divina. Assim, o círculo passa a ser um temenos santuário em grego, em que o ambiente exterior, as preocupações e a rotina diária irão se dissipando até desaparecer, permitindo a expansão de consciência. Na antiguidade, os sacerdotes e videntes intuíam quais eram os melhores lugares para os cultos, fossem eles nas florestas, colinas, vales ou grutas. Sobre os antigos templos, muitas igrejas cristãs foram construídas, aproveitando-se as linhas de força da terra, que tornavam esses locais mais propícios para a introspecção e reverência. No nosso mundo moderno, sentimos falta de santuários naturais e nem sempre uma igreja ou templo nos oferece condições para sentirmos a unidade com toda a vida e superar o isolamento e o sentimento de separação.
Um círculo bem estruturado, com um centro espiritual que dê condições para a união e a conexão entre os participantes, com a fonte divina e a plenitude da vida poderá ser um T-, mesmo que não seja um local na natureza, ele abrirá portais para a comunhão com ela. Quando expandimos o nosso senso restrito de eu-self para incluir o mundo natural e participar conscientemente da teia da vida, criamos uma nova consciência chamada ecológica, ou eco-self. A consciência ecológica nos incentiva a assumir responsabilidades e participar ativamente da preservação da natureza e de todos os seres que nela vivem. Mesmo que a mudança da nossa consciência habitual seja difícil e requeira um aprendizado, para direcionarmos a atenção e energia para outros valores além dos interesses pessoais, ligados aos prazeres do consumismo, avanços tecnológicos, diversão ou trabalho, a energia de um círculo poderá auxiliar e transmitir novas maneiras de viver. Poderemos reaprender novos valores como a simplicidade voluntária, a cooperação, a solidariedade, o respeito pela vida e a biodiversidade, o empenho para criar e viver a paz, o incentivo às iniciativas e contribuições dos participantes. O círculo está reaparecendo na nossa cultura após séculos de egocentrismo e oferecendo oportunidades para a conexão com o mundo natural. Os esforços conjuntos das participantes do círculo são no sentido de servir a comunidade e oferecer atividades e ocasiões que façam bem à alma. Existe entre as pessoas do mundo todo uma tendência cada vez maior para procurar espíritos afins, com interesses e missões comuns, e que expandam o nosso pequeno mundo individual para abranger uma família espiritual. Sem medo de perder a identidade individual, as pessoas encontram dentro de um círculo condições para reconhecer e usar melhor seu potencial e habilidades. Participando em conjunto de práticas de meditação ou celebração, elas vivenciam a livre expressão de pensamentos e emoções e reconhecem com mais confiança e segurança a sua própria voz interior. Ao receber insights sobre questões pessoais ou transpessoais, elas se fortalecem e contribuem assim para a integração e coesão do círculo. O grupo, assim como o indivíduo, tem uma energia própria, com características específicas em função da egrégora criada pelos participantes. Ao ampliar a sua participação na teia da criação, elas expandem o eu para o nós. Segundo a escritora Christina Baldwin, no livro Calling the Circle, o círculo irá recuperar seu lugar de honra na terceira cultura. Ela o define como uma prática interpessoal e global para agir com respeito com relação aos outros, aos recursos da terra e aos valores espirituais. A terceira cultura será criada quando as pessoas modificarem suas ações e reações atuais, substituindo as acusações, a agressão, o julgamento, as diferenças, o isolamento, a ansiedade, a hierarquia piramidal por cooperação, compreensão, semelhanças, solidariedade, meditação, diálogos e conselhos circulares. O círculo originou-se na primeira cultura, a época primeva da humanidade, quando as pessoas viviam em comunidades baseadas nas formas e conceitos circulares e se sentiam como parte da teia de criação. Durante milênios, nossos ancestrais migraram e se adaptaram às variações climáticas, geográficas e aos recursos naturais, criando estruturas sociais e crenças religiosas que os sustentavam e protegiam. Evidente em petroglifos, pinturas, mitos e construções é a constante presença dos círculos, de celebração, conselhos, comunitários, comunhão com a natureza e reverência ao plano espiritual e aos espíritos ancestrais. A segunda cultura é a atual, contemporânea, em que o círculo foi substituído pelo triângulo, aplicado ao sistema de organização social e transformado em símbolo de hierarquia. A hierarquia é uma estrutura triangular que posiciona os líderes no topo e lhes confere autoridade para governar os que estão abaixo deles. O triângulo não nega o círculo, eles podem ser combinados de maneira harmônica, assim como também a hierarquia é útil em vários setores da sociedade. O que é nocivo no mundo moderno não é a presença do triângulo, mas a sua utilização agressiva, como uma flecha que visa atacar sistematicamente as estruturas sociais e espirituais pré-existentes. A segunda cultura foi imposta sobre a primeira e o círculo foi negado como um modelo de governar, de interagir socialmente, de celebrar e ou de reverenciar. A hierarquia, mal direcionada,
tornou-se o modelo negativo do mundo da máquina, que funciona sem alma ou consciência, destruindo os ecossistemas do planeta do qual depende. A máquina não permite tempo e espaços ociosos, condições para pensar, refletir, criar, viver, ser, celebrar, agradecer. Mas se relembrarmos e resgatarmos a presença e o poder do círculo, iremos encontrar um oásis de paz, parceria e harmonia, que não será controlado pela máquina, e que permitirá novas formas de percepção e ação, para restabelecer a conexão entre nós, a natureza e o mundo espiritual. O círculo é uma estrutura que dilui a liderança em torno da sua circunferência, oferecendo meios inclusivos de delegar tarefas, consultar, orientar, auxiliar, agir, criar, aprender, servir, reverenciar, planejar e alcançar objetivos, comemorar e orar, reconhecendo a importância de cada participante e honrando sua contribuição. E, acima de tudo e sempre, ele permite criar um centro sagrado nas nossas vidas, proporcionando e fortalecendo a conexão individual e grupal com a fonte divina, e celebrando em conjunto a diversidade, a beleza e a sabedoria de toda a existência. Os círculos femininos e suas características. Somos irmãs de jornada, cantando todas como uma só, lembrando os antigos caminhos, as mulheres e sua sabedoria. Somos irmãs de jornada, cantando à luz do sol. Cantando na noite escura. A cura começou, a cura começou. Canção tradicional dos círculos de mulheres norte-americanas em 1993, com base em uma década de pesquisas e estudos de outras autoras. A escritora Cynthia Eller definiu no seu trabalho sociológico Living in the Lap of the Goddess as características principais dos grupos praticantes da espiritualidade feminina. 1. Reverenciar o princípio criador feminino, a deusa. 2. Buscar e valorizar o empoderamento feminino. 3. Respeitar a natureza, a vida e todos os seres da criação. 4. Realizar rituais, cerimônias e práticas mágicas. 5. Incentivar o estudo histórico e mitológico, contribuir para a criação de um caminho espiritual amoroso, tolerante, inclusivo e compassivo, praticando a presença da deusa no cotidiano e recriando o sagrado na vida pessoal e coletiva. Coube aos círculos de mulheres uma relevante contribuição à evolução e expansão do movimento da espiritualidade feminina. Funcionando como receptáculos de energia, eles proporcionaram meios para atrair e direcionar atributos espirituais e divinos para as participantes e para o mundo. Falando, ouvindo e se relacionando com mulheres, semelhantes e diferentes, no espaço seguro do círculo, favorece-se a alquimia da transformação e elevação pessoal, encontrando-se assim a verdadeira identidade espiritual e o canal adequado para expressá-la no intuito de se fazer uma contribuição mundial. A essência da espiritualidade feminina pode ser resumida da seguinte maneira: confiar e se apoiar, falar a própria verdade, silenciar, ouvir e respeitar, compartilhar a experiência pessoal, aceitar a responsabilidade em relação a si e ao mundo. Reconhecendo, honrando e vivenciando a sacralidade, a própria, a das outras mulheres e a da natureza, celebra-se e reverencia-se a deusa. A espiritualidade feminina não é uma religião organizada, nem codificada, é um caminho isento de dogmas, doutrinas ou proibições. Um círculo pode ser formado por mulheres que pertençam a diferentes crenças, religiões ou filosofias, tradicionais ou liberais, sendo o objetivo comum a conexão e a celebração do princípio divino feminino. Valoriza-se a experiência vivida de cada mulher, reconhecida como um ser sagrado e único, representando a deusa na Terra. Esse reconhecimento fortalece as mulheres e as encoraja a exercer autoridade no seu mundo pessoal, tornando-as mais assertivas, seguras, criativas e livres para fazer escolhas e opções, sem permitir imposições, limitações, coações ou interferências. Os círculos de mulheres resgatam e ativam a ancestral conexão com o sagrado, explorando, criando ou desenvolvendo formas específicas para expressá-la em conjunto, mas levando em consideração as visões e sugestões individuais. Os encontros proporcionam um espaço seguro, não encontrado na cultura contemporânea, para apoiar e incentivar o desenvolvimento e fortalecimento pessoal.
Os rituais e cerimônias são criados de acordo com a ocasião, o propósito ou a necessidade. Reverencia-se a deusa e a terra, celebram-se os ciclos naturais, as fases da lua e a mudança das estações, comemoram-se ritos de passagem tais como a gravidez, o nascimento de um filho, a menarca e a menopausa, o divórcio ou a viuvez, além das mudanças e sucessos profissionais. Realizam-se bênçãos, irradiações de cura, alinhamento energético ou rituais de proteção, em caso de necessidade pessoal. As fontes de inspiração podem variar: tradições celtas, nórdicas, nativas, indígenas ou africanas, xamânicas, neopagãs, budistas, taoístas, ocultistas, Wicca. Os rituais são elaborados a partir de mitos, lendas, contos de fada, visões, meditações, sonhos, livros ou reinterpretações de cerimônias tradicionais, adaptadas aos interesses femininos atuais. Em todas as formas de celebração, porém, deve estar sempre em realce a reverência a uma manifestação, arquétipo ou atributo da Grande Mãe. Há no mundo uma grande carência pelos valores e qualidades do divino feminino, que estão emergindo por meio das mentes e corações dos círculos de mulheres que honram a Mãe do mundo, do céu, da terra e de toda a criação. Citando a escritora Elinor Gadon, autora de The Ones and Future Goddess, em nosso tempo e em nossa cultura, a deusa está se tornando novamente o símbolo do fortalecimento das mulheres, um catalisador para uma espiritualidade centrada nos valores da Terra, uma metáfora do nosso planeta visto como um organismo vivo, o arquétipo da consciência feminina, a mentora dos curadores, o emblema de um novo movimento político, uma inspiração para os artistas. A espiritualidade feminina encoraja as mulheres a apreciarem seus corpos, independente de tamanho, raça e idade, mas cuidando de sua saúde e da condição física com métodos naturais, yoga, meditação, dança, massagem, ervas, cristais, essências e florais. Reconhecendo seu corpo como algo sagrado e parte integrante da natureza, a mulher tem melhor percepção dos seus sinais físicos ou psíquicos e uma recuperação mais rápida das pressões, cobranças e poluições cotidianas. A mulher que segue a tradição da deusa tem como desafio e responsabilidade a sua interação e conexão com os recursos, energias e seres da natureza, sabendo que todos fazem parte da mesma teia cósmica. Para isso são utilizados os rituais, cuja finalidade é reconhecer e consagrar ações e acontecimentos, mudanças e transições, com base na rica simbologia e mitologia das deusas das antigas culturas, no legado das ancestrais e na criatividade e inspiração das mulheres integrantes do círculo. A ativação e o direcionamento energético dentro de um círculo é muito mais poderoso e eficiente do que os mesmos procedimentos feitos de maneira solitária. A corrente de mãos dadas, de mentes e corações conectados, de almas elevadas para a mesma frequência vibratória cria uma egrégora de poder mágico e oração amplificada. O círculo se torna uma só unidade, centrada em um único propósito e cujas energias fluem na mesma direção. Dentro de um círculo cerimonial existe um vórtice de energia que protege e harmoniza, como se fosse o próprio abraço da deusa envolvendo as mulheres. Esse vórtice atua como um ímã, atraindo as energias benéficas, e como um escudo, para repelir e dissipar as interferências negativas. A respiração em uníssono e a meditação em conjunto, dentro de um círculo, possibilitam uma ampliação da percepção sutil e a expansão da consciência, o que consolida a coesão e ligação entre as mulheres, e dissolve diferenças e barreiras, em uma atmosfera de respeito, aceitação, apoio, amor e confiança. O encontro em círculos é muito importante para as mulheres modernas porque esse tipo de encontro elimina a hierarquia e propicia um espaço seguro e protetor, que evoca as formas femininas, o ovo, o ventre grávido, o seio nutriz, o abraço carinhoso, o abrigo de uma gruta, símbolos perenes, sagrados e naturais. Em um círculo, todas são igualmente vistas e ouvidas, pois cada mulher à mesma distância do centro, sendo a distribuição e recepção igualitária de energias, ideias, iniciativas e ações a própria definição de círculo. Para as mulheres, é mais fácil participar de um círculo porque a sua forma natural e habitual de pensar é circular e espiralada, diferente do pensamento linear masculino.
Na concepção do sagrado feminino, é mais natural compartilhar o poder do que lutar para se apropriar dele. Segundo a escritora Beverly Angel, a criação e difusão mundial de encontros e atividades em diferentes tipos de círculos devem-se ao movimento da espiritualidade feminina, que lhes deu origem e sustentação e continua contribuindo para a sua expansão. Pelas suas estimativas, 85% dos participantes de círculos são mulheres. Qualidades femininas, como a necessidade de interconexão e a facilidade para negociar e chegar a um consenso que satisfaça a todos e para demonstrar empatia e compaixão pelo sofrimento alheio, bem como o inato senso maternal e a tendência para proteger e ajudar são as premissas essenciais para que a Terra seja novamente honrada como nossa mãe, e impedir violências e destruições. Se as mulheres se virem e agirem como parte de um círculo gigante que envolve a Terra e irradia paz, solidariedade e amor para o mundo, a mudança de valores e mentalidades, individuais, coletivas e globais será muito mais fácil. As mulheres podem mostrar aos homens como usar a comunicação aberta, como interagir solidariamente sem usar hierarquia ou opressão, como ter interesse e responsabilidade com relação aos outros e não agir apenas visando o próprio bem-estar. Os círculos de mulheres podem tecer uma teia firme e ampla para ensinar e divulgar as qualidades femininas de conexão, colaboração, apoio e compaixão, contrabalançando os comportamentos típicos masculinos de competição, agressividade, autoridade e autonomia. Em outras palavras, os círculos de mulheres podem resgatar a consciência lunar e telúrica, as práticas da tenda lunar, em equilíbrio e interação harmoniosa com a mentalidade e o comportamento solar e marciano, características do Império do Sol. Esse equilíbrio é necessário não apenas para os homens, mas também para as guerreiras modernas, que confundem poder pessoal com belicosidade, ambição com rivalidade, sucesso com egoísmo, prepotência e vaidade. As mulheres que se reúnem em círculo conhecem o poder que ele gera e que fortalece cada uma das componentes. Conectadas com o poder divino, com a atenção concentrada em um objetivo específico, irmanadas na mesma intenção, elas poderão criar o vórtice energético que manifestará o propósito desejado. O círculo bem estruturado e harmonioso é o meio ideal para oferecer apoio e sustentação às participantes, para propiciar cura emocional e fortalecimento espiritual, e para criar e irradiar solidariedade, amor e compaixão. Assim, envolvendo o planeta em um círculo imantado com boas intenções, estará cada vez mais próxima à pacificação e à transformação da humanidade. O que é imprescindível é a correta definição e direção das intenções e projetos, para que o movimento não se disperse ou se dilua em iniciativas locais ou que visem apenas interesses pessoais. O movimento da espiritualidade feminina tem características distintas dos movimentos feministas das décadas 60 e 70 do século passado, com objetivos políticos e sociais, e das décadas de 80 e 90 que expandiram seus interesses para criar grupos de cura e reabilitação. Sua orientação não é política, mas espiritual. Celebra-se a importância da maternidade, divina e humana, procura-se o fortalecimento da mulher e não sua transformação em vítima. É proposta uma parceria harmoniosa com os homens e não o seu repúdio ou crucificação, e almeja-se a realização da mulher devido ao seu potencial, sem adotar ou imitar valores e comportamentos masculinos. Realizam-se rituais e cerimônias em lugar de protestos e passeatas, são incentivadas as qualidades e atitudes positivas para contornar as negatividades, a esperança em lugar de desespero, o sucesso em lugar da dificuldade, o amor em lugar do ódio. Apesar de diferente, a vertente política do feminismo não é antagônica à espiritual. Ultimamente, mulheres ativistas e politizadas começam a se abrir para os mistérios sagrados femininos, enquanto as que estavam centradas apenas no crescimento transpessoal e no aspecto cerimonial, canalizam cada vez mais suas energias e sabedoria intuitiva para as transformações sociais e o serviço planetário. A importância espiritual dos círculos de mulheres deve-se à sua capacidade de unir e regenerar. Segundo a xamã Carol Proudfoot Edgar, o poder masculino da fissão, desagregar, separar, é oposto ao feminino da fusão, reunir, agregar, sendo ambos energias naturais do processo evolutivo.
O atual momento planetário exige o fortalecimento da fusão, praticada pelos círculos de mulheres que visam a integração de todos em uma comunidade baseada em valores naturais e espirituais. Outra xamã, Sandra Ingerman, afirma que a cura planetária é missão e responsabilidade das mulheres. Mas, para que isso aconteça, elas devem abrir mão dos seus comportamentos competitivos e da rivalidade entre elas, os modelos masculinos por elas adotados para vencer na profissão, e da desconfiança e dos preconceitos que as separam. As mulheres perderam muito do seu poder ao se distanciarem umas das outras, em lugar de se apoiar e se unir. Elas precisam reaprender a confiar e se conectar, combatendo qualquer forma de abuso de poder, feminino ou masculino, e ousando expressar suas qualidades inatas, maternas, nutrizes e intuitivas. Individualmente, nenhuma mulher poderá desencadear mudanças no mundo, mas quando um círculo feminino de união e apoio é criado, há uma modificação vibratória na egrégora individual e coletiva. Citando as ideias da escritora Beverly Angel, os valores que modelam e sustentam os círculos femininos são: respeitar a diversidade humana e natural, preservar a terra e o meio ambiente, confiar na criatividade e sabedoria inatas, empenhar-se em conciliar, combater todo ato de violência, trocar os julgamentos pela compaixão, praticar atos de generosidade e gratidão, substituir o consumismo pela simplicidade, acreditar na liberdade de expressão individual, religiosa, ideológica, sexual, honrar e auxiliar os idosos, agradecer aos líderes espirituais e aos ancestrais, reverenciar a Grande Mãe. A xamã Brooke Medicine Eagle recomenda: o caminho circular não consiste em solucionar os problemas atuais criando outros. É necessário enfatizar a receptividade e não a agressão, buscar relacionar-se e não se isolar, apoiar em lugar de lutar, criar sem destruir, praticar a ecologia sagrada que respeita todas as nossas relações, como diz a saudação tradicional dos índios Lakota, Mitaku e Oyassi. Na tradição xamânica, o círculo representa poder e proteção, atuando como um caldeirão para a transmutação de energias e como um útero sagrado nas vivências de renascimento. As experiências são poderosas devido à energia criada e mantida, a expressão das emoções favorecida pela segurança e os objetivos mais facilmente alcançados pela coesão afetiva e espiritual dos participantes. Círculos xamânicos têm realizado rituais de cura, não só para seus integrantes, mas para resgatar e restabelecer a vitalidade e sacralidade de certos locais naturais, poluídos, ameaçados ou depredados pelo homem. Cada vez que se faz um ritual comunitário em benefício da Terra, ocorre uma mudança sutil na consciência da humanidade. Para as mulheres, as práticas de cura e regeneração, tanto no aspecto individual, coletivo ou global, são mais naturais. As mulheres as aprendem e realizam com mais facilidade, intuição e compaixão do que os homens. A mulher carrega dentro de si o poder de vida e morte, por gerar, parir, nutrir, cuidar e proteger seus filhos. Desde a antiguidade as artes curativas pertenciam às mulheres que eram curadoras natas, sabendo instintivamente cuidar de plantas, crianças, animais, feridos, doentes, velhos, moribundos. Eram elas as responsáveis por abençoar as colheitas e a boa sorte e agradecer por elas, pois serviam como mensageiras entre os mundos, invocando e irradiando energias e bênçãos de cura e proteção. Por isso o círculo de mulheres pode lançar mão de práticas xamânicas para curar, regenerar, abençoar e expressar gratidão. As vivências dentro de um círculo facilitam a tarefa de levar e espalhar essas mensagens terapêuticas ao mundo exterior. Se cada mulher usar e ensinar aos familiares e amigos suas crenças e conhecimentos, um círculo maior de conscientização será criado. Gestos simples como abençoar e agradecer a comida, meditar, comemorar datas da roda do ano ou as transições pessoais de forma íntima, simples, mas significativa irão tocar lembranças antigas no coração de todos, sem que seja necessário pertencer a um círculo formal. Cada vez que pessoas se reúnem em um círculo para orar, agradecer, abençoar ou comemorar, as energias criadas se agregam a outras de mesmo teor vibratório e contribuem para a cura planetária.
Lembrando as palavras da xamã e escritora Scout Claude Lee, as mulheres sabem como cuidar e nutrir, 7 dias por semana, 24 horas por dia, desde a concepção até a morte. Nós temos as sementes da vida no ventre. Tudo o que chega até nós primeiro alcança e sustenta essas sementes. Nós somos as criadoras. Experiências pessoais com grupos e círculos. Em 1977, logo que meu marido e eu nos mudamos para Petrópolis, no Rio de Janeiro, tive a minha primeira iniciativa para criar um grupo de mulheres. Desconhecia qualquer fundamento religioso ou filosófico quanto à sua formação e possibilidades energéticas, mas, como sempre gostei de círculos e arranjos simétricos, achei que a forma circular era a mais adequada para agregar pessoas e discutir assuntos. Intuitivamente eu sabia que, para um grupo progredir, ele deveria ter um objetivo, orientações específicas e um roteiro pré-estabelecido, para assim evitar conversas superficiais ou banalidades. Convidei algumas mães cujos filhos estudavam no mesmo colégio da minha filha, propondo encontros quinzenais na casa de uma de nós, num sistema de rodízio, e sugerindo tópicos ligados ao autoconhecimento e crescimento pessoal. Os primeiros encontros decorreram bastante bem, apesar do alvoroço habitual e da dificuldade para evitar conversas paralelas ou cruzadas durante a exposição do tema principal. Com o passar do tempo, ocorreu uma diluição energética e desvio de rumo. Por não ter uma liderança ou estruturação definida, apesar do consenso inicial quanto a uma agenda que beneficiasse todas as participantes, os assuntos foram resvalando para comentários triviais, pedidos de orientação psicológica ou astrológica. Duas das mulheres eram psicólogas, eu, astróloga, trocas de receitas culinárias e estéticas. Tentei sugerir algumas práticas de meditação e centramento, mas, por ser a única mulher que pertencia a um caminho espiritual, as propostas foram vistas como tentativas de conversão, e o grupo acabou se desfazendo por falta de assiduidade e motivação. Conclui que não eram suficientes boas intenções, fazia-se necessário um programa fixo e liderança adequada, mesmo sem hierarquia. Desisti de outra tentativa e durante a nossa permanência de 7 anos em Petrópolis frequentei, junto com meu marido, vários trabalhos e atividades espirituais, em grupos mistos e com orientações variadas: espiritismo, umbanda esotérica, parapsicologia, contato com seres extraterrestres, yoga, meditação, cura psíquica, estudos para expansão da consciência e práticas bioenergéticas. Em nenhum desses grupos havia uma estrutura igualitária, muito menos circular, pois todos tinham a tradicional hierarquia e liderança única, com dogmas e conceitos baseados no princípio sagrado masculino e algumas poucas concessões ao feminino. Na umbanda esotérica, por exemplo, das 7 vibrações originais, apenas uma era regida por um orixá feminino. Quando nos mudamos para Brasília, em 1984, tentei criar junto com meu marido um novo grupo, misto. Eu percebi intuitivamente que a reunião devia ser pautada em valores espirituais comuns, que as pessoas se revezariam para contribuir e que o encontro seria em forma de círculo, ao redor de uma mesa redonda, para evitar hierarquias e incentivar a parceria. Todos os participantes tinham certo grau de conhecimento ou prática espiritual, mas diferentes crenças, ideologias e conceitos filosóficos. Para evitar melindres, preconceitos ou incompatibilidades, o roteiro por nós escolhido era neutro, com orações, alguns mantras, meditações variadas, um tema a ser apresentado e discutido e irradiações de energias curativas à distância. Desde o início senti dificuldade para formar uma egrégora harmoniosa, pois percebia nitidamente a presença de egos e não de almas em busca de aprimoramento ou doação. Após algum tempo, o grupo se desfez, mas meu marido e eu continuamos com as meditações semanais e, nas noites de lua cheia, íamos para algum lugar na natureza buscar uma conexão maior com as energias cósmicas e telúricas. Nessa época eu recebia muitas mensagens e psicografias de uma entidade feminina sem nenhuma filiação religiosa. Participamos também de alguns grupos e trabalhos espirituais e, após algum tempo, em consequência de palestras e cursos realizados pelo meu marido,
formou-se um grupo de estudos e práticas de Umbanda esotérica que motivou a construção de um templo em nossa chácara, nos arredores de Brasília. Participei como médium de consultas nesse grupo de Umbanda, organizado e dirigido por meu marido até 1991. Tínhamos sido ambos iniciados na Umbanda esotérica pelo escritor e babalau W. Mata e Silva, em 1971. Mesmo discordando dos fundamentos patriarcais, cosmológicos e humanos, eu participava e atuava mediunicamente, devido à atração que os rituais e as oferendas singelas exerciam sobre a minha alma. Como gringa, tive dificuldades no início para compreender e aceitar a fenomenologia das incorporações, mas superei os questionamentos intelectuais e racionais, movida por um sentimento de fé e reverência perante os mistérios e a profundidade dos conceitos espirituais e sua conexão com as forças da natureza. Disciplinada, eu seguia o protocolo ritualístico, mas discordava dos dogmas e da supremacia masculina. Argumentei muitas vezes com o mestre Mata sobre a discriminação da mulher, impedida de exercer certas tarefas, liderar ou iniciar homens, devido ao seu ciclo menstrual, que supostamente a tornava impura, e à sua sensibilidade extrasensorial e emocional, que a predispunha a desequilíbrios. O que me espantava era o fato de eu ser a única mulher que reclamava ou discordava, atribuindo-se o meu descontentamento ideológico e filosófico à minha origem europeia e a certas tendências feministas. Por essa razão, desisti de qualquer tentativa de convencer os outros, principalmente pelo fato de esse status quo não ser apenas de um só mestre ou caminho, mas por estar enraizado e ativo na própria consciência coletiva. Por isso, ao ser criado o grupo de Umbanda na nossa chácara, empenhei-me para que ele tivesse uma organização mais democrática, sem a hierarquia dos graus iniciáticos e os rigores das regras e proibições. Todavia, surgiu outro fator que impediu a formação de uma atmosfera de solidariedade e comunhão. Por ser uma organização mista, apareceram as seculares situações de rivalidade feminina, exacerbadas pela presença masculina, alvo de tentativas mais ou menos sutis de sedução e conquista. Presenciei e vivi situações constrangedoras, em que até mesmo orientações e manifestações mediúnicas eram distorcidas em projeções egóicas ou jogos de poder. Independentemente dessas situações, eu não me sentia realizada espiritualmente, pois sentia um vazio na minha alma e um estado de profunda tristeza, insatisfação e nostalgia. Cumpria meus deveres mediúnicos com fé e dedicação e consolava-me com a ideia do dever cumprido, mesmo percebendo que faltava algo, sem saber precisamente o que era e nem onde procurar uma solução. Durante os 20 anos em que participei da Umbanda esotérica, esse vazio transcendental foi parcialmente suprido pelos cânticos e orações, a luz das velas, o aroma dos defumadores, as oferendas na mata, no mar e nas cachoeiras, o contato com energias astrais sutis, mas poderosas. Voltando no tempo, em 1988, motivada pela busca da realização mais ampla dos meus anseios espirituais, li a série As Brumas de Avalon e depois o livro Spiral Dance, de Starhawk, traduzido em 1993 como A Dança Cósmica das Feiticeiras. Essas leituras foram verdadeiros catalisadores de lembranças, saudades, questionamentos, desejos e sonhos. Tornaram-se marcos de mudança na minha vida, pois o que neles estava descrito correspondia às necessidades ocultas da minha alma. Percebi que os meus conflitos e questionamentos interiores e as controvérsias externas não eram frutos da minha imaginação, mas provinham de uma fome do sagrado feminino, que nenhum dos outros caminhos já percorridos, centrados nos princípios e valores masculinos, tinha mitigado. Logo depois de Spiral Dance, li O Cálice e a Espada, de Riane Eiler, que me forneceu as bases históricas e antropológicas, para refutar as costumeiras críticas sobre as fantasias literárias, do livro de Starhawk e das Brumas de Avalon. Era cada vez mais forte o meu desejo de ir para Glastonbury, a lendária terra das sacerdotisas e dos cultos da deusa. Sem saber o que iria buscar ou encontrar, sentia que era algo que eu devia fazer para a minha sobrevivência espiritual. A minha decisão de viajar para a Inglaterra em 1991 não ocorreu apenas por eu ter lido As Brumas de Avalon.
Assim como aconteceu a milhares de mulheres, também senti meu coração tocado com o afloramento de memórias ancestrais. Foi uma experiência desafiadora viajar para lugares desconhecidos. Eram poucos os recursos materiais, mas as vivências espirituais que tive mudaram para sempre a minha vida pessoal e espiritual. Passei por momentos de êxtase, seguidos de desespero e desolação, quando pensava que a minha permanência nas brumas e entre os mundos era temporária e que no além-mar me aguardava uma realidade compatível com a terra desolada da lenda do rei pescador. Pedi a deusa com toda a minha alma que me mostrasse qual era a minha cura e a sua resposta para mim ficou tão clara que nem por um momento duvidei de que deveria seguir lá, sem me importar com o preço que teria que pagar. Revive e lembrei situações de vidas passadas em que tinha sido sua sacerdotisa e me desviado ou renegado o seu caminho, por ter feito outras escolhas na vida ou por medo de perseguições. Recebi inúmeras mensagens em versos e em inglês, língua que aprendi sozinha na adolescência, às escondidas devido à sua proibição pelo governo comunista romeno, motivada por um desejo incontrolável. Após assistir ao filme Hamlet, em 1955, sentindo-me tocada pelo som das palavras que me despertavam uma saudade desconhecida. Todas as mensagens me encorajavam a voltar à antiga senda, imprimindo um novo curso à minha vida espiritual, para atender aos anseios da minha alma e ajudar na cura de outras mulheres. Uma das mensagens dizia: deixe a velha mulher morrer e ajude a sacerdotisa a viver. Você deve começar uma nova fase com sua face atual no seu próprio espaço. Lembre-se, estarei sempre com você, se me chamar mentalmente e ouvir minha voz no seu coração. Em uma das minhas meditações, pedi a deusa que me mostrasse minhas falhas passadas e como retificá-las na vida atual. A resposta que traduzi aqui para o português veio desta maneira: às vezes é melhor não saber quem você foi ou qual foi seu erro. É mais importante agora levantar a cabeça e mudar o seu modo de pensar. Para curar seu corpo e seu coração, antes de tudo você deve se perdoar, assim como eu lhe perdoo agora e lhe tenho perdoado desde aqueles tempos antigos. Assim como o tempo passa e a vida flui, tudo aqui e acolá volta a mim, no mesmo fluxo e sem dor, para se tornar inteiro novamente. No dia 13 de agosto daquele ano, dia dedicado a Hecate e noite de lua cheia, fiz meu singelo ritual de dedicação à deusa na colina de Thor, em Glastonbury. Pedi-lhe um sinal que eu levasse comigo para diminuir a dor da saudade que já apertava o meu coração. Na trilha menos percorrida pelos turistas, onde eu costumava ficar sentada entre as raízes de um velho carvalho, encontrei uma concha fossilizada em forma de espiral, chamada amonita, originária do período Cretáceo, e que, segundo o folclore da região, aparecia às vezes como sinal da Senhora de Avalon. Segurei-a junto ao peito e chorei toda a tristeza de ter que sair da Ilha Mágica e voltar ao meu longínquo e incógnito mundo real, onde não teria como me reabastecer com as energias da deusa. Depois de chorar muito, senti uma presença forte ao meu lado e ouvi palavras fluindo tão rápido que mal conseguia anotá-las. Transcrevo a seguir esta mensagem traduzida para o português. O verdadeiro caminho nem sempre é o mais direto ou o mais fácil. Atrasos, desafios e armadilhas fazem parte dele e requerem cautela e paciência. Confie e sente-se, não se deixe aprisionar na teia das suas emoções e medos. Livre-se de objetivos fixos e de estruturas existentes. Resgate o seu poder de senhora, mas não se afogue no lago das dúvidas. Inverta o processo, seja a aranha e não a mosca. Ao assumir e exercer o seu poder, você mudará a sua vida, somente assim poderá contribuir para a cura e a mudança de outras mulheres. Você não precisa subir o Thor para se conectar comigo. Estarei sempre ao seu lado, aquiete-se e silencie e poderá ouvir a minha voz. Crie uma nova ordem na sua vida, crie um novo espaço que você organize e conduza, faça já o que não fez até agora, mas já fez muitas vezes nos velhos tempos. Você não precisa de um mestre, você não precisa aprender nada novo, apenas se lembrar da antiga sabedoria. Ouça sua voz interior e saberá o que fazer para não errar. Mas mantenha seu equilíbrio e fortaleça sua autoestima para não mais ser usada ou enganada.
Guarde a espiral como símbolo, crie círculos e dense com os ciclos naturais. O tempo é apenas uma noção humana, o meu amor e a minha proteção são eternos. Dançar na espiral da vida significa viver e agradecer cada momento, de experiências e aprendizados. Nesta mesma temporada, além de visitar outros locais sagrados na Inglaterra, viajei também para uma região muito mágica e repleta de menires no oeste da Bretanha, na França, e para alguns lugares de poder na Irlanda. Sentia nitidamente a presença da deusa me conduzindo e fortalecendo, aparecendo, em visões ou me transmitindo mensagens em diversos lugares sagrados, círculos de menires, câmaras subterrâneas, grutas, colinas, florestas. Antes de embarcar de volta para o Brasil, passei mais alguns dias em Glastonbury. Depois de muita procura, eu tinha enfim localizado uma antiga pedra sagrada usada pelas sacerdotisas da deusa para o oferecimento do seu sangue menstrual nos rituais. Chamada de Omphalos Stone, pedra do umbigo, Omphalos em grego, era desconhecida pela maioria dos habitantes, mas consegui encontrá-la atrás das ruínas da antiga catedral cristã de Glastonbury. Na fundação dessa enorme igreja havia também uma fonte sagrada chamada Lades Well, Fonte da Senhora, pois a primeira capela cristã construída por José de Arimateia nesse mesmo local tinha sido dedicada a Maria e muito antes disso era um local de culto e cura da deusa. Por ter sido a pedra das oferendas um poderoso resquício da tradição da deusa, os monges da abadia tentaram fixar nela uma cruz, mas sem êxito, isolaram a fonte atrás de grades. A pedra sagrada e antiga jazia agora esquecida, lembrada apenas pelos praticantes da antiga tradição. Coloquei sobre a pedra, na pequena escavação central, uma oferenda de flores, leite e mel e fiquei meditando a respeito da minha nova guinada espiritual. O que e como fazer, era a pergunta que martelava na minha cabeça e a ela a Senhora de Avalon me respondeu desta maneira. A sagrada ciência da eterna lua ensina as mulheres a atrair suas energias para viverem alinhadas com os ciclos naturais. Mostre a elas como melhorar seu bem-estar e saúde, respeitando as mudanças e restrições dos seus ciclos, sem sobrecarregar o corpo e a mente quando a maré está no auge, diminuindo o ritmo e mergulhando no seu interior, usando a escuridão lunar para o crescimento e fortalecimento pessoal. O sangue é vida, ofereça-o de forma natural e sagrada como reverência e cura. No seu trabalho anterior, os elementos naturais estavam certos, mas usados de modo errado. Não lamente o que não foi realizado, faça-o agora. A única solução para a pirâmide é se livrar dela. No seu lugar construa uma cabana redonda, com um altar simples com os elementos e cristais. Celebre as 13 lunações, use símbolos e sons sagrados para meditação e harmonização. Desperte o poder da Terra, que independe da localização geográfica, sem essa ajuda tudo o que sobre ela for construído será desprovido de vida. Não espere milagres, trabalhe para que eles aconteçam, a magia existe nos pequenos atos e coisas. Esqueça o passado, você não pode desfazer os erros, olhe para frente e evite novas repetições. Você é quem deve fechar as portas do passado e iniciar um novo caminho, ninguém mais poderá fazê-lo. Tem ainda tarefas a cumprir, independentemente da sua saúde e idade, você tem o poder espiritual para ensinar e conduzir, abrir portas, e orientar. Mas não poderá fazer as pessoas passarem pelas portas, cada uma tem sua escolha, seu momento, suas necessidades e seu dom. Esteja pronta para ajudar se as pessoas pedirem por isso, não imponha suas convicções e crenças. Distribua a medicina, pouco a pouco, não exagere a dose. Use recursos mágicos, fortaleça as fraquezas, desenvolva os dons, mas não entre nos jogos kármicos de ninguém. Ao trazer clareza para a consciência de uma pessoa, mostre como ela pode trabalhar sozinha e encontrar seu próprio caminho no labirinto interior. Para isso acontecer, são necessárias apenas disponibilidade interior e fé na orientação e ajuda divinas. Empenhe-se para realizar estes projetos: um labirinto, de terra ou pedras, uma câmara subterrânea para iniciações, o espaço pequeno e redondo para um trabalho diversificado com meditações, elementos, mitos, rituais e celebrações. Em inglês a expressão usada foi
Path and Patchworking, Weaving Threads of Different Traditions, ou seja, uma tessitura feita com retalhos e tecendo fios de caminhos e tradições diversas. Levei muito tempo para conseguir colocar em prática tudo o que a deusa me orientou a fazer. Assim que voltei para casa, fechei meu compromisso espiritual com a Umbanda, me afastando em definitivo das atividades e compromissos mediúnicos. Apesar das discordâncias externas e até mesmo de algumas ameaças veladas, sentia-me em paz, pois não tinha negado ou me afastado de uma missão, apenas trocado um compromisso espiritual por outro. Durante algum tempo, tornei-me uma solitária, estudando, meditando e celebrando sozinha os plenilúnios e os sábados celtas no meu pequeno espaço sagrado na nossa casa. Somente após minha segunda viagem para a Inglaterra e Irlanda, em 1993, eu me senti pronta para iniciar um trabalho público. Nesses 2 anos, eu me preparei interiormente, seguindo muitas outras mensagens recebidas, tanto na primeira como na segunda viagem, quando passei um mês em Glastonbury, em um quarto alugado no sopé da sagrada colina de Thor. Ia diariamente meditar, tanto no Thor, quanto no Chalice Well Garden, o maravilhoso e silencioso jardim onde se encontra o poço sagrado da deusa, com suas fontes vermelha, ferruginosa e branca, de calcário. Considero essa estadia a minha cura xamânica, o resgate da minha alma, a recuperação do meu equilíbrio físico, mental e emocional, o meu renascimento das cinzas do passado, a integração e alinhamento das polaridades interna e externa da minha vida. Uma mensagem em especial me trouxe de maneira simples, mas profunda, um estado de paz e aceitação compassiva das feridas em mim infligidas pelas energias e atos masculinos ao longo da minha vida, permitindo-me perdoar o passado e viver mais harmoniosamente no presente. Fonte vermelha, fonte branca, sangue e sêmen, padrão entrelaçado do modelo de toda a vida, subindo e descendo na espiral de prata, teia de vida e morte, mesclando-se um com o outro, macho e fêmea, ambos são iguais como filhos de uma só mãe. Comecei os rituais públicos e as vivências xamânicas no final de 1993. No início celebrava apenas os plenilúnios exclusivos para mulheres, depois acrescentei os sábados, alguns abertos para homens, que chegavam em pequeno número, trazidos pelas suas companheiras ou amigas e bastante reticentes em relação às minhas colocações feministas. Apesar da distância entre a nossa chácara e a cidade, 30 quilômetros, da estrada escura e do cansaço após um dia de trabalho, a afluência das mulheres aos rituais era uma prova viva da sua sede secular por momentos mágicos e vivências sagradas. Durante os 12 anos em que os rituais foram realizados ininterruptamente, centenas de mulheres tiveram a oportunidade de celebrar a magia da lua, da noite, das estrelas, da natureza, em completa sintonia e união entre si, longe do cotidiano, de volta para a Mãe Divina, percorrendo o novo, velho caminho da sacralidade feminina. Além de participar dos rituais, algumas mulheres queriam se aprofundar ainda mais nos mistérios antigos, conhecer os mitos e as tradições da deusa. Queriam também estar juntas de outra maneira que não fosse a habitual, trocando impressões, compartilhando emoções, chorando, rindo, cantando, dançando, uivando para a lua, celebrando. Percebi que tinha chegado o momento de iniciar um trabalho mais restrito e intenso, com encontros mensais e um programa específico. Por mais previdente e sistemática que eu fosse, no início não sabia qual assunto seguinte que iria abordar, deixando-me levar pela intuição, confiante na orientação divina. Completava depois as intuições com informações obtidas em livros, jornadas xamânicas e cursos feitos no exterior. Foi assim que, a partir da experiência do primeiro grupo, elaborei um cronograma anual, que foi seguido pelos grupos seguintes e atualmente continua servindo como base para a Teia de Tia. A ideia das reuniões em círculo surgiu nas minhas meditações nos agrupamentos circulares de Menires, Stone Circles da Inglaterra, Bretanha e Irlanda. Em todos esses círculos, olhando as velhas irmãs pedras, como dizem os nativos norte-americanos, eu as vi como guardiãs sábias que ocultavam nas suas entranhas registros e códigos da antiga sabedoria. Tentava ouvir suas vozes e elas me falaram muitas coisas, que eu retribuía com oferendas de cristais.
Deixei cristais brasileiros em inúmeros círculos de menires e quernes, nas fontes sagradas da deusa Brigide, na Irlanda, na Gruta de Merlin, em Tintagel, na Cornualha, nas antigas câmaras mortuárias subterrâneas Burial Chambers, e nas florestas, todos locais que outrora eram os verdadeiros templos em que os povos antigos honravam e celebravam os deuses e os seres da natureza. Desde que foi formado o primeiro grupo de mulheres em 1994, antes mesmo de eu transformar a pirâmide em templo lunar, ter providenciado a construção da Kiva Câmara Subterrânea Circular, e o labirinto, seguindo as orientações da deusa, eu realizava as reuniões em círculo, com um altar no centro. Sentávamos no chão de areia do templo solar, o antigo templo de Umbanda, ao redor de uma colcha tecida pela minha avó, sobre a qual eu colocava uma estatueta representando a deusa, os elementos das direções e os objetos sagrados das participantes. Quando meu marido atendeu a uma visão minha e construiu a redonda, como foi chamada carinhosamente a cúpula do templo lunar, em lugar da pirâmide existente, esse pequeno espaço tornou-se o templo sagrado das mulheres, em que nenhum homem entrava. No seu centro reinava um enorme caldeirão, com grandes cristais sobre uma camada de areia, em que fui arrumando estatuetas da deusa, representando seus múltiplos arquétipos. Ao redor ficavam 4 pequenos altares com os elementos, objetos e cores correspondentes às direções e caminhos da tradição xamânica. Com o passar do tempo, muitos outros objetos do poder feminino foram acrescentados, culminando com os 13 escudos das matriarcas das lunações, confeccionados pelas mulheres de um dos grupos. Nesse pequeno templo lunar, as mulheres sentadas em círculo ao redor dos altares passavam por experiências profundas, de descobertas pessoais e solidariedade grupal, desvelando dons ocultos ou reprimidos, curando feridas seculares, resgatando assim o verdadeiro poder, riqueza e beleza da alma feminina. Tenho certeza de que mesmo aquelas que lá permaneceram por pouco tempo ou se afastaram para seguir outros caminhos, algumas formando seus próprios grupos, jamais esqueceram as vivências místicas e os momentos mágicos ali vividos, lembrando que, por algum tempo, fizeram parte do círculo de mulheres da Chácara Remanso, onde iniciaram, ampliaram e fortaleceram sua conexão espiritual com a deusa. Quando se formou o primeiro grupo de mulheres, em 1994, eu desconhecia outros trabalhos de círculos femininos, sequer havia lido algo a respeito. Mas, intuitivamente, sabia que devíamos nos reunir em círculo, por ser essa uma forma natural, harmoniosa e não hierárquica, que reproduzia o próprio ventre primordial. Eu considerava o altar central o onfalos, umbigo divino, ao qual éramos ligadas por fios invisíveis, mas nutrizes e fortalecedores. Incentivava as participantes a criar seus próprios altares em suas residências, considerando todos eles como pontos luminosos que faziam parte da chama sagrada da deusa iluminando a todas nós. Em 1999, li o recém-publicado livro Milionésimo Círculo, de Jean Shinoda Bolen, traduzido para o português em 2003 por um círculo de mulheres. Fiquei muito feliz ao saber da iniciativa mundial com relação aos círculos e me filiei a esse movimento. Durante viagens ao exterior participei de vários encontros de mulheres, vivências e jornadas xamânicas e pude confirmar que a reunião em círculo era uma tradição ancestral quase esquecida, preservada apenas nos conselhos tribais dos povos nativos e ressuscitada pelo movimento feminista, que também motivou posteriormente a formação de círculos de homens. Em todos os rituais, encontros e reuniões que dirijo, peço sempre que as pessoas fiquem em círculo, em pé ou sentadas, movimentando-se no sentido horário ou anti-horário, conforme a finalidade do ritual. Esse procedimento foi rapidamente assimilado e adotado pelo círculo de mulheres da Chácara Remanso, elas também se acostumaram a usar saias ou vestidos nos encontros e rituais, reafirmando sua feminilidade, esquecida, ocultada ou renegada no mundo competitivo e masculino. Outra conquista foi o uso do chale e dos colares e pulseiras com pedras semipreciosas, cristais, conchas e sementes, confeccionados ritualisticamente pelas próprias mulheres e reavivando as suas habilidades criativas adormecidas. Para acrescentar mais beleza e harmonia aos rituais, incentivei o aprendizado, a prática e o ensino das danças sagradas circulares,
que eu tinha presenciado pela primeira vez em Glastonbury e posteriormente deles participado nos encontros de mulheres da Inglaterra e Estados Unidos. O círculo já não mais significava uma simples forma geométrica, mas passou a ser um receptáculo energético nos rituais, a maneira sagrada para começa a luz e finaliza a luz, a despedida e a promessa de novos encontros, como diz uma frase de uma canção tradicional: o círculo se abre, mas não se rompe, feliz encontro e feliz despedida, para felizes nos encontrarmos novamente. Selavamos essa afirmação com um beijo circular, passado de uma mulher para outra com a saudação tradicional, abençoada sejas, e finalizando com a firme afirmação, e que a Deus a abençoe a todas nós. Motivar mulheres a fazer parte de um círculo sagrado não é difícil, pois os rituais tocam o coração e despertam lembranças atávicas dos encontros e vivências de outras existências, quando cabia a elas a comunicação com o plano divino, assim como a cura, os ritos de passagem, as comemorações das luas cheias, dos festivais de plantio e colheita. As dificuldades e desistências começam a surgir com a continuidade dos encontros, que exigem assiduidade, dedicação aos estudos e responsabilidade para cumprir o compromisso assumido. A alma passa por constantes e diversas iniciações e testes no mundo dos desafios e aprendizados, materiais, humanos e espirituais. Por isso acredito que a marcação ritualística da subida dos degraus, na escala do conhecimento e do aprimoramento pessoal, é uma medida necessária para reforçar, reafirmar e aprofundar um compromisso espiritual, bem como para honrar as responsabilidades dele decorrentes em relação a si mesma, ao círculo, ao caminho, a todos e ao todo. Independentemente dos procedimentos, diretrizes e roteiros adotados, o fio condutor de um círculo sagrado feminino deve ser o impulso amoroso, que une e harmoniza personalidades e supera diferenças, permite aceitar cada mulher assim como ela verdadeiramente é e, assim, aceitar a si mesma. Acima de tudo e sempre, é preciso abrir o coração, para o amor, a irmandade e a solidariedade, e a mente para a fé e a confiança. Dessa maneira, a Mãe Divina, a deusa dos mil nomes e múltiplas faces, a tecelã e guardiã dos destinos das suas filhas sempre irá acompanhar e guiar aquelas que a reverenciam e invocam. Ela ilumina seus caminhos com a luz da sua tocha sagrada, cobrindo-as com seu manto de proteção e poder, abrindo as portas dos seus objetivos e necessidades com sua chave mágica e abençoando seus caminhos e vidas com seu eterno amor. Que seja assim,